A viúva Apache permanecia firme, solitária contra o frio cortante da tempestade que se anunciava. Seus olhos tão profundos quanto a noite que caía rápido sobre a fronteira. Ali, onde o vento uivava como lamento ancestral e as árvores se curvavam em reverência ao caos que ia chegar. Ela era a guardiã silenciosa de uma terra desconfiada. Um punhado de terras cultivadas à beira da selvageria. A chuva pesada estava para se desencadear, ameaçando arrastar com sua fúria tudo que os fazendeiros conseguiam proteger com esforço e medo. Mas a viúva, com a pele marcada pelo sol e a alma forjada em resistências antigas, não recuaria. O rancho onde vivia parecia um ponto solitário no vasto horizonte, rodeado por colinas feridas pela erosão e vales secos que se alternavam entre capinar com verdes teimosos e espinhos ressecados. A tempestade se aproximava, carregando consigo o cheiro úmido da terra que se prepara para sofrer. Uma promessa incerta e perigosa. Ao longe, as luzes fracas das habitações dos fazendeiros tremeluziam sob o lance constante do vento. Um humano sopro de existência, em contraste com a brutalidade da natureza, prestes a ser testemunhada. A distância era mais que física. Era uma fronteira invisível, tecida por desconfiança maior ainda. Ela conhecia cada pedra daquele solo, tão impregnado em sua história, a mesma história que mantinha uma chaga aberta entre seus ancestrais e os vizinhos brancos. Os fazendeiros a olhavam com olhos carregados de ressentimento velado, quase como se ela fosse um espectro vindo do passado para lembrá-los de antigas guerras e perdas. A viúva sabia disso. Sentia o peso daqueles olhares, o silêncio pesado entre seus raros encontros, a distância entre suas vozes e a dela. Mesmo assim, o que a fazia levantar naquele arrebol de tempestade era a obrigação que sentia para além das fronteiras humanas. Proteger aquela terra com o sangue, a coragem e a sabedoria que lhe restavam. À medida que os primeiros trovões ressoavam distantes como tambores chamando espíritos esquecidos, a viúva posicionava-se entre o rancho e o que estava por vir. Sabia que a tempestade não era a única ameaça. Já havia aprendido que a selvageria do clima se entrelaçava aos perigos trazidos pelos homens, aqueles que chegavam com olhos frios e intenções ocultas. A raiva das gerações passadas encontrava reflexo naquela brisa que lhe roçava o rosto e no medo comprimido dos fazendeiros, que, apesar de tudo, ainda dependiam de sua força para resistir à violência que não vinha só do céu. Foi apenas um gesto contido. Um mover de olhos sincero, quando cruzou com o olhar de um velho fazendeiro no limite do campo. Nenhuma palavra foi dita, mas o silêncio entre eles falou do abismo histórico, das cicatrizes deixadas pelas batalhas e da desconfiança que ainda permeava o ar mais denso do que a chuva que se aproximava. Ele manteve-se atento, quase relutante em aceitar a sua presença, enquanto a viúva sabia que a tempestade exigia, mais que rancores antigos, exigia coragem, união e estratégia que o tempo ensinou a ela em sua linhagem. O céu escureceu por completo, rompido apenas pelos relâmpagos que riscavam os céus como feridas abertas. A chuva começou a cair, fina e persistente, transformando o solo em lama traiçoeira. Entre o ruído ensurdecedor e o cheiro forte de terra molhada, a viúva manteve-se firme, os sentidos aguçados por sua conexão ancestral com o ambiente.
Cada passo, cada vento a seu favor ou contra, tudo fazia parte daquela luta silenciosa. Mas, no meio daquele caos natural, algo novo surgia. Entre as sombras que a tempestade obscurecia, formas se moviam lentamente. Figuras de homens armados que se aproximavam sorrateiramente do vilarejo. A viúva captou o movimento antes mesmo que as palavras pudessem formar-se, seu coração apertando com a intuição, enquanto os olhos da noite revelavam os vultos que buscavam o silêncio e a surpresa. Ali, naquela chuva e escuridão, o destino começava a se desenrolar em silêncio. Uma ameaça sombria e iminente que pouco a pouco se infiltrava no seio da fronteira, tão fria quanto o olhar firme da viúva que os observava. Muitos companheiros de jornada que acompanham nossas lendas por estas terras esquecidas nos contaram que o destino ou o algoritmo traiçoeiro do YouTube às vezes desfaz suas inscrições sem aviso. Antes que a próxima trilha perigosa se revele e uma nova reviravolta aconteça, dê uma espiada rápida aí embaixo do vídeo e garanta que você ainda está inscrito em nosso bando para não perder o fio da meada. Não queremos que você perca nenhuma das vozes que ecoam deste vale. Verifique sua inscrição agora e junte-se à nossa saga. A chuva caía em pancadas pesadas, seu barulho abafado misturando-se ao rufar dos ventos que encolhiam as árvores e atravessavam os vales com fúria. A viúva movimentava-se com determinação pela estreita trilha que levava ao vilarejo dos fazendeiros. Seu rosto, olhado pela tempestade, não revelava hesitação. Haviam vozes carregadas pela tormenta, trejeitos ansiosos à luz trêmula das lamparinas que os homens acendiam para fugir da escuridão voraz. Ela dizia palavras curtas, firmes, enquanto orientava os fazendeiros a reforçarem as paredes de barro e os cercados que limitavam suas terras. O rumor da tempestade fora substituído por um ruído mais sutil, quase imperceptível, mas não para seus sentidos aguçados. Sinais da chegada de algo humano, envoltos em perigo. A desconfiança pairava no ar, um véu pesado entre seus aliados temporários. Os rostos cerrados, as sobrancelhas franzidas diante da presença da viúva, refletiam anos de medo e rancor. Um jovem rapaz, magro e com olhos inquietos, aproximou-se dela sem palavras longas. Seus gestos cuidadosos revelavam a vontade silenciosa de confiar no que parecia uma força invencível embutida em sua postura firme. Era ele quem, entre murmúrios do vento e da chuva, começava a derrubar barreiras invisíveis, reconhecendo que a proteção da viúva podia ser a única esperança para sobreviver à noite. Trabalhando lado a lado, a viúva e o jovem reforçaram as barreiras improvisadas. Troncos amarrados com tiras de couro, pedras alinhadas para conter enxurradas, cabos trançados para impedir invasões pelas sombras. Cada martelada, cada nó ajustado, reverberava como um signo de resistência contra não só a natureza, mas contra a hostilidade que crescia silenciosa entre os vizinhos. Do lado de fora das luzes fracas, figuras espreitavam além dos muros. Vultos endurecidos pela esperança de vantagem, sejam caçadores de apate ou saqueadores sedentos pela instabilidade da tempestade. A viúva captava cada sinal. Um ramo quebrado, o estalejar de graveto sob botas ligeiras, a forma como a chuva disfarçava passos predatórios. Nos momentos em que a fúria das nuvens parecia mais forte, aquelas ameaças e humanas ganhavam contorno. A atmosfera carregada de medo e silêncio pesava ainda mais do que o céu escuro. O jovem fazia perguntas breves,
suas dúvidas refletidas em olhos que buscavam, nas palavras da viúva, a certeza do que o orgulho e o medo tentavam negar. Ela explicava, sem suavizar, os segredos da terra, onde os caminhos se curvavam sob o solo, e os pontos cegos que poderiam ser postos a seu favor. Sua voz firme, apesar da tempestade que rastejava pelos corpos e corações, trazia consigo uma sabedoria silenciosa, fruto de uma vida tecida entre o respeito pela natureza e a luta constante contra a desumanidade dos homens. Enquanto a chuva golpeava o telhado do galpão improvisado, uma breve pausa para o respiro. Um olhar demoradamente trocado entre a viúva e o jovem revelava a construção silenciosa de uma aliança tênue, feita de necessidade, medo e a vontade discreta de mudança. Mas mesmo enquanto a confiança começava a brotar entre eles, a sombra da traição se fazia notar. No limite da propriedade, por entre árvores tortas, uma tocha solitária se movia lentamente. Sua luz oscilante cortava a escuridão, um sinal claro e inquietante de espionagem inimiga. Aquela pequena chama tornava a noite menos segura. Um toque sinistro além da fúria da tempestade. O coração da viúva apertou-se com a percepção. Aqueles que chegavam não buscavam apenas saquear ou assustar, mas reunir informações, esperar o momento certo para avançar. Quem sabe até aproveitar a tensão para dividir ainda mais as frágeis alianças dos fazendeiros. A tocha que revelava a movimentação silenciosa era o aviso de que a guerra lenta contra ela e sua terra não havia cessado com a chegada do vento e da chuva. O desespero pela proteção levou a viúva a chamar alguns dos homens mais resistentes à última ordem: vigiar os arredores, manter a calma interna e proteger os pontos estratégicos. Ela mesma desceu até o limite da propriedade, ajustando a capa encharcada e erguendo a voz em um comando que, mesmo abafado pela tempestade, era inconfundível. Olho vivo, o perigo não dorme. A noite trouxe consigo a urgência imposta pelo desconhecido. Sinais de vida que não desejavam ser encontrados, ecos passos que não respeitavam. Os anseios dos fazendeiros. Mas também uma nova determinação entre aqueles que antes se recusavam a estender a mão para a viúva Apache. A percepção de que, naquela tempestade, a proteção poderia vir de onde menos esperavam. O jovem fazia rondas ao lado dela, suas mãos firmes segurando uma velha espingarda, o olhar agora brilhando com uma mistura tênue de medo e coragem. A viúva via nele o reflexo do que poderia surgir de uma fronteira menos dividida, a chance de uma ponte, não uma muralha. Eles seguiam as pegadas na lama, prestando atenção a cada som abafado pela chuva, atentos a cada sinal que dissesse quem avança nas sombras. E naquele instante, enquanto a chuva diminuiu sua fúria e o céu começou a entornar uma névoa úmida sobre as colinas, uma tocha cortou novamente a escuridão. Movia-se silenciosa, entre as árvores no limite da propriedade. O indicativo claro de vigilância hostil, espionagem acontecendo sob o véu da noite. A viúva agarrou firme o cabo da lança, o semblante fechado, enquanto o jovem fazia sinal para os demais. Eles estavam cercados não só pela tempestade, mas por olhos inquisidores que buscavam o momento exato para atacar. E era nesta promessa silenciosa de ameaça que o capítulo fechava, deixando no ar o prenúncio de que a noite não traria descanso. Uma tocha solitária na escuridão, espreitando, sussurrando segredos de intriga e perigo. A névoa úmida ainda pendia sobre as colinas,
quando uma figura emergiu da escuridão que abraçava o vilarejo. Os passos firmes e silenciosos de um homem veterano carregavam a experiência de muitas fronteiras cruzadas. Um fazendeiro que não esqueceu as antigas alianças, nem as dores do passado. Era ele quem trazia algo que parecia romper o silêncio tenso instaurado entre os fazendeiros e a viúva Apache. Seu rosto carregava as marcas do tempo e uma determinação que parecia forte demais para ser ignorada. Ao cruzar a soleira do galpão onde os fazendeiros se agrupavam, olhos cansados se ergueram para recebê-lo, misturando respeito com uma sombra de surpresa. Antes que as vozes hesitantes pudessem se reerguer, a viúva ergueu os olhos, encontrando no veterano uma âncora inesperada. Havia um passado ali, sábio e doloroso, que ele compartilhava com ela, nuances que os demais não podiam compreender completamente, nem julgar. Nas palavras firmes, mas carregadas de um afeto que duvidavam em admitir, ele defendeu a viúva contra a desconfiança que começava a crescer como erva daninha entre os fazendeiros amedrontados e confusos. Sua presença abriu brecha para que o silêncio denso cedesse espaço ao diálogo cauteloso, e a viúva sentiu, pela primeira vez desde que a tempestade começou, que não estava sozinha. Enquanto os ventos uivavam e o céu fazia suas sombras dançarem entre relâmpagos distantes, a viúva caminhava a homens calculistas, com objetivos mais sombrios, mais precisos. A ameaça que pairava sobre o vilarejo ia além do simples impulso da violência desordenada. Havia um plano, silencioso e cruel, movido pela promessa de uma recompensa oculta, que, protegidos dentro dessas terras, murmuravam sobre o preço por trazer a viúva, viva, para mãos alheias. O ar denso e úmido parecia pesar ainda mais, carregando o rumor invisível de negociações secretas entre homens poderosos, cujos interesses eram tão traiçoeiros quanto as próprias tempestades. Naquela noite, entre as paredes fortes e improvisadas, amizades começaram a se formar em meio à desconfiança, com o veterano ao lado da viúva tomando partido silencioso. Um leve movimento atravessou a cercania das casas. Um fazendeiro influente, de mão firme e olhar nervoso, parecia esconder segredos que os ventos não conseguiam apagar. A viúva nunca fora dada a suposições leveiras. Suas experiências duras lhe haviam ensinado a ler nas entrelinhas dos gestos, no ritmo hesitante das palavras, nas expressões que um homem sem coragem esmagava sob o chapéu. A dúvida se instalou como uma semente venenosa. Poderia aquele homem estar passando informações para os inimigos? Traição mascarada de lealdade, o jogo perigoso demais para ser ignorado. No calor da tempestade que se mantinha impiedosa sobre os campos, a viúva partiu para uma investigação silenciosa, observando a distância, cruzando os olhares tateados pela escuridão, tentando desvendar as intenções ocultas nos rostos conhecidos. Suas mãos, firmes como a pedra, seguravam com cuidado a lança próxima ao fogo que ainda mal aquecia o abrigo. A confiança conquistada era frágil, e cada passo poderia abrir fissuras perigosas no fino tecido que unia fazendeiros e protetores daquela fronteira castigada. No meio da madrugada, quando o vento parecia acalmar-se, um leve estalo chamou sua atenção. Sombras se moveram furtivamente entre as árvores tortas, e o silêncio pesado que preenchia o espaço foi cortado por um sussurro inquieto. Rastros de segredos. A viúva, olhos como faróis na escuridão, encontrou um vestígio perturbador.
um pedaço de tecido rasgado, um símbolo de sua própria tribo, roubado e abandonado perto do córrego que margeava o vilarejo. A revelação era como uma lâmina fria atravessando seu peito. O inimigo se aproximava não só para saquear, mas para ferir sua alma, para arrancar o pouco que sobrava de sua identidade e herança. A presença daquele artefato roubado era aviso claro de que o perigo estava mais próximo, mais intenso e concreto do que poderiam imaginar. No silêncio carregado daquela madrugada, a viúva percebeu que a ameaça não era apenas externa. Entre seus próprios vizinhos, havia olhares que evitavam encontrar os seus, sussurros que falavam em ambição e desconfiança, receios que poderiam se transformar em traição. O veterano que a defendera mostrava-se agora como uma esperança, um pilar diante das tempestades humanas que ameaçavam desmoronar a precária aliança. Juntos, reforçavam um muro invisível de proteção, sabendo que a verdadeira luta ainda estava por vir. Mas a cada passo que a viúva dava entre as sombras daquele vilarejo, a dúvida crescia. Quantos estavam realmente ao seu lado? Quantos já haviam vendido sua confiança por moedas silenciosas ou sussurros de poder? Ao longe, as primeiras luzes do amanhecer trêmulas mal anunciavam o fim da tempestade, enquanto uma figura, escondida nas sombras do galpão, observava, calculando e esperando o momento certo. No ar pesado da manhã, enquanto o sol lutava para romper as nuvens cinzentas, a viúva, com o semblante fechado e a alma pesada, sabia que o perigo não estava apenas nas pegadas que cruzavam a lama, mas nas alianças escondidas sob o brilho falso da normalidade. Foi então que ela surpreendeu a verdade mais amarga: um fazendeiro influente, cujo nome muitos respeitavam e temiam, fora visto trocando palavras em silêncio com um estranho encapuzado, sob a proteção da tempestade que enfim começava a ceder. A traição, silenciosa e invisível, plantava suas raízes, e com ela, a sombra de que aqueles mesmos que deviam proteger a terra poderiam estar entregando o futuro da viúva ao frio traçado de uma recompensa silenciosa, feita de promessas e calados acordos que só a noite conhece. E assim, ao fechar os olhos para reunir forças para o que viria, a viúva sentiu o peso da certeza que se instalava. Dentro daquele vilarejo, entre feitos e folhas molhadas, sombras moviam-se em segredo. Um segredo que poderia mudar tudo. E a ameaça de que um fazendeiro influente poderia estar passando informações para os inimigos se tornava impossível de ignorar. A tensão enredava-se como um nó invisível entre os fazendeiros, crescendo a cada suspiro contido dentro das paredes de barro e madeira improvisadas. O calor abafado do galpão onde se reuniam não conseguia amainar o peso do desconforto. Olhares desviavam com rapidez, palavras eram contidas antes de ganharem forma, e as vozes, baixas e hesitantes, consumiam-se no silêncio da desconfiança. A viúva observava, paciente como uma sombra que conhece cada dobra da terra, seu semblante fechado a esconder as emoções que zuniam como o vento que agitava lá fora. A divisão no grupo era clara. Alguns queriam que a viúva permanecesse, reconhecendo a força e sabedoria que ela trazia, enquanto outros defendiam sua expulsão, temerosos demais para admitir a verdade que se encaixava como uma faca cravada na garganta da fronteira.
A velha inimizade entre fazendeiros e Apache não conseguia ser sozinha abafada por necessidades imediatas. O rancor enraizado falava mais alto que a razão. Naquele momento, a fragilidade da paz parecia prestes a se desfazer. Foi então que a viúva percebeu o movimento furtivo, quase imperceptível, que ameaçava ceifar o fio tênue de segurança. Um feixe de corda desapareceu do armazém, amarrado silenciosamente a trancos da estrutura que sustentava a propriedade. Um aceno rápido entre dois fazendeiros indicava o gesto conivente, e a intenção tornou-se clara. Sabotagem. Territórios precisavam ser defendidos, mas a desunião entre eles podia ser sua ruína. A viúva não hesitou. Com passos silenciosos, deslizou até o local e, com mãos firmes, desfez a armadilha antes que o córrego que cortava o armazém transbordasse, ameaçando arruinar o já precário abrigo. Seu ato não passou despercebido. O silêncio pesado que se seguiu foi carregado de uma tensão nova, um reconhecimento irado e temeroso ao mesmo tempo. Aqueles que conspiravam evitaram olhá-la de frente, enquanto alguns dos indecisos se viraram na direção da viúva, perplexos diante da determinação que não conheciam. Mais do que palavras, aquele gesto falou. Ela não era inimiga. A sobrevivência daquele lugar dependia de sua força, de sua sagacidade. E se havia algum laço a ser tecido ali, que fosse contigo sangue e suor, não com traições escondidas. Enquanto isso, do outro lado do vilarejo, a tempestade mantinha seu rugido constante, mas algo mais sombrio espreitava além das árvores tortas. Entre a chuva que diluía as formas e o véu da noite que se aprofundava, uma figura encapuzada caminhava com passos medidos e atentos. Seus olhos, sombreados pela escuridão, observavam a movimentação, anotando cada gesto, cada decisão tomada dentro do galpão. O emissário inimigo mantinha contato frequente com vozes abafadas pelos trovões ao longe, transmitindo relatos silenciosos de quem confiava em moedas e palavras não pronunciadas. Seu rosto permanecia imóvel, quase petrificado, mas seus olhos brilhavam com a certeza de estar no limiar de um jogo, onde cada peça movida envolvia vidas, segredos e uma recompensa que pendia como uma lâmina na escuridão. Quando se afastou da borda da mata, seus passos calaram-se por um momento debaixo de uma árvore retorcida. Ali, o silêncio retornou com peso, suspeita e medo. Era o emissário quem costurava as sombras, e por trás daquele capuz escuro, planos muito maiores do que simples pilhagens começavam a se revelar. Nas horas que seguiram, a viúva, com o coração pesado e o espírito aguçado, circulava a propriedade como uma guardiã ancestral. Percorria cada trilha batida na lama, seus olhos atentos a qualquer sinal que lhes dissesse mais que palavras ousariam. Foi na margem sinuosa do córrego, onde as águas corriam agora turvas pela tempestade, que encontrou algo capaz de congelar seu sangue, um pedaço de tecido rasgado, encharcado de lama, crivado de marcas que só os antigos conheciam. Era um artefato sagrado, roubado de sua tribo há anos e abandonado ali como um aviso silencioso. O peso daquela descoberta esmagava a esperança como uma pedra que rolava por morros instáveis. O inimigo não estava apenas atrás de suas terras ou bens, mas de sua identidade, de sua alma. Era um sinal claro de que o perigo transbordava os limites do visível. Invadia o território das raízes e ameaçava arrancar a própria essência da viúva. Na inquietação da madrugada,
um fio tênue de desconfiança ganhou força. Aos poucos, um medo latente tornou-se pulsante. Havia olhares ocultos entre os próprios fazendeiros. Sussurros amedrontados ganhavam força, e sorrisos falsos escondiam intenções que a viúva sabia decifrar sem precisar de respostas. Em meio àquele terreno minado por promessas quebradas, o homem influente despontava como uma sombra incômoda, sempre próximo das tratativas silenciosas, sempre esquivo em sua lealdade. Num instante furtivo, a viúva flagrou algo que não poderia ignorar. Sob o tamborilar suave da chuva, que já cedera espaço ao choro da manhã, viu o contato sutil entre aquele fazendeiro e uma figura encapuzada, o emissário dos perigos que se adensavam. As palavras não proferidas falavam mais alto. Alianças costuradas por cobiça e medo, acordos fechados em silêncio, traições seladas por olhares. O fio da confiança, já frágil, ameaçava se romper de vez. A viúva sentiu seu mundo girar, os rostos que julgava amigos tornarem-se máscaras de inimigos potenciais. Mas, ali, no coração da tempestade que começava a arrefecer, seu silêncio era a resposta, seu olhar era a sentença. O risco crescia como a maré e o preço da sobrevivência aumentava. Não apenas resistir à natureza, mas desvendar as sombras que caminhavam entre eles. E foi sob essa carga que, andando entre as folhas molhadas e o terreno encharcado, a viúva encontrou um artefato apache, abandonado e brutalmente roubado de sua tribo, como um chamado para a violência que já se aproximava. Uma prova clara de que o perigo estava mais perto do que todos imaginavam. A noite parecia pesar ainda mais sobre o vilarejo, cada trovão ribombando no céu enegrecido, como um aviso de que as forças que vinham contra eles não eram apenas as do próprio tempo. A chuva castigava o solo encharcado, transformando as trilhas em rios de lama bocejante. Mas o medo que corria entre as casas de madeira e barro era mais cortante do que qualquer aguaceiro. No coração desse caos crescente, a verdade finalmente se revelou. Os inimigos que se aproximavam não eram meros saqueadores oportunistas, mas mercenários frios, contratados por um homem poderoso com planos sombrios. A viúva Apache sentiu o peso dessa revelação, como uma flecha cravada na sua coragem já de ferro. Ao seu lado, o veterano, figura firme moldada em anos de fronteira e batalhas passadas, ajeitava as armadilhas que haviam preparado ao longo dos últimos dias. Eles se moviam com precisão silenciosa, como duas sombras que conhecem cada curva daquela terra difícil, arquitetando a defesa contra a tempestade humana que prestes a romper o silêncio. Era uma dança tensa, o conhecimento ancestral da viúva em harmonia com a experiência tangível do fazendeiro. Os fazendeiros, antes dispostos numa massa desordenada de receios e rancores, agora começavam a se polarizar. A linha entre aliados e traidores tornava-se mais fina e visível. Em olhares furtivos, sussurros cortantes. Uns indicavam lealdade silenciosa à viúva, enquanto outros davam sinais de se dobrarem ao poder sombrio que ameaçava suas vidas e propriedades. O vento rugia, enlouquecido pela força da tempestade, e a viúva, com olhos que pareciam refletir o próprio relâmpago cortando o céu, ordenou que os jovens mantivessem a guarda. Seu tom era duro, incisivo, capaz de enfraquecer qualquer resistência interna. Se ficarmos divididos, não sobrará pedra sobre pedra. Quem está comigo, mantém-se firme. Quem não, tome seu caminho antes que seja tarde. Mas nem todos podiam escutar.
No momento em que a tempestade parecia arrefecer, engano cruel. As primeiras sombras se moveram para o ataque, rápidas e ferozes. A noite tornou-se fogo e violência. Explodiram as primeiras explosões quase silenciosas, pequenas armadilhas acionadas com eficiência mortal. O chão tremeu sob golpes precisos e certeiros, a lama manchando-se de um vermelho pesado. Os gritos se misturavam ao trovão, sobreviventes e atacantes num balé brutal de vida e morte na fronteira esquecida. No meio do tumulto, uma figura caiu. O jovem fazendeiro que dias antes ousara confiar na viúva, agora jazia gravemente ferido. Seu corpo marcado por um punhal traiçoeiro que cruzara seu peito. O calor do sangue era um golpe cruel no espírito já exausto da viúva. Segurando o braço do rapaz, ela sentiu uma mistura pungente de medo, fúria e tristeza. Emoções que esculpiram sua alma de maneira indelével. Com a respiração vacilante do jovem presa entre suas mãos, a viúva soube que a recompensa, aquela promessa silenciosa paga em moedas e sangue, movia-se agora como um monstro invisível e inevitável. A caçada não era mais algo distante ou intangível. Estava na carne, nos olhares daqueles que atacavam sem piedade, nos segredos que permeavam a escuridão. Enquanto a tempestade arrasava o céu, a viúva raspava a lama com os pés firmes, olhando para a linha de suas armadilhas e preparando-se para o próximo golpe. Seus pensamentos corriam velozes, buscando cada possibilidade, cada rota de fuga ou de vigília. Nenhuma fraqueza poderia ser permitida. A sobrevivência exigia sacrifícios duros, alianças frágeis e uma coragem que ultrapassava o corpo para falar diretamente ao espírito. Era noite de fúria, confusão e estratégia. O frio da chuva ameaçava sufocar, mas a chama da luta ardia mais forte que qualquer tormenta. O vilarejo estava em guerra, não só contra os mercenários sombrios, mas contra a sombra que rastejava entre seus próprios membros. E enquanto a noite se fechava novamente sobre os campos castigados, a viúva lançou um olhar carregado de pesar e determinação na direção do jovem ferido, consciente. A promessa silenciosa da recompensa movia-se em sombras, e nada nesta terra poderia deter seu avanço. A viúva mantinha os olhos fixos na sombra que se movia entre as árvores. À medida que os trovões se afastavam, o ar parecia pesar com uma calma enganosa. Uma trégua tensa antes da tempestade humana que ainda fervia sob a superfície. O silêncio da noite era cortado apenas pelo som distante de cascos e sussurros contidos. Ela sabia que a tempestade natural começava a ceder, mas era o turbilhão dos homens que crescia mais feroz e imprevisível. Sem hesitar, decidiu que não podia esperar que os inimigos agissem primeiro. Proteger. A terra significava também desarmar toda ameaça antes que ela se concretizasse. Com passos ágeis, cruzou o terreno lamacento em direção ao limite da propriedade, guiada pelos lampejos da tocha que já conhecia. Cada estalo sob seus pés lhe dizia onde se escondia o perigo, e o arco da lua, encoberto pelas nuvens, misturava as formas da noite, tornando a missão ainda mais perigosa. Ela agiu com a destreza da sua linhagem. Surgiu silenciosa atrás de um homem que carregava uma sacola amassada, rosto meio oculto por uma sombra, olhos alertas ao menor movimento. A viúva não hesitou. Com um movimento rápido, agarrou seu braço e o puxou contra o solo enlameado. A surpresa estampada naquela face endurecida demonstrava que não esperavam. Resistência. Em suas mãos as marcas de um pacto iminente e traiçoeiro. Ele era parte daquele grupo que viera negociar a recompensa silenciosa
que prometia fortuna e morte. Pressa havia abandonado qualquer margem de diálogo. Era um jogo de tempo e informação. A viúva apertou o braço dele, sua voz firme e baixa deslizou na escuridão. Quem enviou vocês? Que jogo é esse que envolvem fazendeiros e homens de dinheiro? Perguntas que não podiam esperar respostas imprecisas. O homem tentou resistir, mas a decisão da viúva não lhe dava espaço. Antes que conseguisse esboçar qualquer mentira, seu olhar vacilou e a verdade escorreu entre seus lábios como lama na enxurrada. Havia uma teia de corrupção entre os próprios fazendeiros. Homens poderosos, que sedentos por expandir suas posses e controlar a fronteira, vendiam segredos e permitiam que aquela invasão fosse construída com mãos internas. Recompensas sussurradas em reuniões às escondidas, promessas de dinheiro para quem traísse a própria terra e levasse a viúva viva a quem pagava em silêncio. O frio daquela revelação cortou a viúva, como o vento que rasga as planícies. Não era só o inimigo fardado ou armado, mas a podridão oculta naqueles que supostamente deviam ser aliados. A raiva misturou-se à cautela. Era preciso agir com astúcia, escavar ainda mais fundo, mas a tempestade no coração dos homens parecia mais violenta que a que rugia nos céus. Enquanto ela estudava o homem capturado, procurando nas suas falas o fio que iria conduzi-la à fonte daquela corrupção, a fila esmorecia sob a tensão crescente. O murmúrio corroía as paredes e os passos apressados quebravam o silêncio, sinal de que a desconfiança crescia e que o medo já não podia ser contido. A viúva sentiu a mudança no ar. A tempestade que se afastava tinha levado com ela o ruído da chuva, mas deixava em seu lugar o tormento dos olhares desconfiados e as palavras não ditas. No momento em que segurava o braço do homem duro, o chão encharcado rangia sob passos apressados que se aproximavam rápido. Ela ouviu a voz cortante de um fazendeiro, suas palavras carregadas de desespero e ameaça, carregadas de vingança. Se queres salvar tua terra, entregue essa mulher, entregue a viúva, ou verá o que acontece quando o medo se transforma em ação. Era um daqueles que haviam cruzado a linha, cúmplices silenciosos daqueles que conspiravam para seu mal. A voz firme, recheada de medo e cálculo, quase soava como um ultimato cruel. O corpo da viúva endureceu-se, a chama interior de sua resistência acendendo viva no olhar, mas naquele instante reconheceu a profundidade do abismo que o separava. Não apenas um conflito com os mercenários ou saqueadores, mas uma luta contra as traições firmadas pelo próprio medo dos homens, que preferiam entregar a esperança a enfrentar o escuro com coragem. A noite afastava-se, e com ela vinha a ameaça, não só da tempestade que terminava, mas de um inimigo corroendo o vilarejo de dentro para fora. O silêncio entre os fazendeiros havia se transformado em um fardo. O homem nas mãos da viúva arfava, com olhos arregalados da dor da exposição, enquanto o fazendeiro, sua voz carregada de amargura e pressa, se aproximava de maneira ameaçadora. A viúva não recuou. Sabia que o desafio maior estava apenas começando. Não só derrubar homens armados, mas revelar as teias que tornavam aquele lugar inseguros até para os seus próprios. Foi então que, entre o farfalhar das folhas encharcadas e o vento que começava a dispersar as nuvens, a figura cúmplice ameaçou repetir sua chantagem, e assim, com o olhar fixo e a mão firme no cabo da lança, a viúva ouviu a sentença velada, que cortava tanto quanto aço frio. Entregue-se, ou perderá tudo, inclusive sua vida. O silêncio cresceu como um peso sobre a terra encharcada,
e a promessa sombria daquela noite se fechava no ar. A recompensa, enfim, estava em movimento. A viúva sentia no peso da noite o desconforto crescente que corria entre os fazendeiros. Vozes baixas se misturavam ao farfalhar da chuva remanescente, carregando a tensão de alianças frágeis e desconfianças não ditas. Seu olhar atento percorria os rostos, onde a resistência e a hesitação se misturavam. Alguns ainda observavam com reserva, outros já davam sinais claros de rejeição. O tempo da hesitação findava. Ela sabia que precisava agir. Não podia mais se esconder dentro daquela sombra de incertezas. Com uma determinação silenciosa, reuniu os homens que mostravam coragem e vontade de lutar. Os verdadeiros donos da fronteira que não se curvariam às ameaças nem à traição. Entre eles estava o jovem fazendeiro, seu parceiro silencioso nas batalhas que vinham se desenhando. A viúva os convocou à volta do fogo amortecido, o calor tremeluzindo nas mãos calejadas, enquanto suas palavras cortavam o ar úmido da madrugada. Estamos cercados por homens que buscam o sangue que corre em minhas veias, disse, a voz firme sem espaço para dúvidas. Mas também somos rodeados por sombras que habitam nossas próprias casas. Não podemos lutar e confiar em fantasmas. Quem quer resistir de verdade, venha comigo. O murmúrio que seguiu foi mesclado de medo e esperança. Enquanto eles se reuniam, a viúva sentiu a tênue chama de uma aliança possível acender, sufocada por anos de rancor, mas ainda capaz de se erguer. Naquele momento, sua decisão estava tomada. Enfrentaria o perigo junto aos verdadeiros aliados, deixando para trás os que apenas usavam sua coragem como peão. Prepararam-se com o que tinham: armas velhas, armadilhas improvisadas. Estratégias traçadas pelas mãos marcadas da viúva, cuja conexão com a terra guiava cada comando. Os fazendeiros mais dispostos alinharam-se ao seu lado, certos de que a sobrevivência exigiria mais do que apenas força. Exigiria união e um combate desprovido de incertezas internas. Enquanto o grupo se consolidava, a viúva sentia a sombra do emissário da recompensa se aproximar, quase palpável no ar frio. O homem que jogava nas bordas da propriedade, com seus olhos sombrios e passos calculados, tramava sua última cartada. Nem a chuva, já fina e intermitente, apagava a inquietação que sua presença deixava espalhada entre as árvores curvadas pelo vento. Sob o manto da noite, quando o mundo parecia fechar os olhos à guerra que cessava para observar, a viúva recebeu um gesto silencioso que a deixou imóvel. Uma figura encapuzada, deslocada como um vulto furtivo, aproximou-se devagar. O contato não veio em palavras, mas numa oferta sem alarde, um convite perverso para que entregasse sua liberdade em troca da segurança daqueles inocentes que agora jurava proteger. Os punhos da viúva fecharam-se, os nós da força ancestral apertando-se em suas mãos. A escônia fora colocada diante dela, não em brado, mas em silêncio cortante, rendição ou confronto aberto. No olhar firme que lançou para a sombra que espelhava seus temores, a resposta foi clara, mesmo sem palavras. A noite carregava segredos que ainda não podiam ser desvelados, promessas que se criavam entre as gotas e os murmúrios do vento. Mas apesar da pressão insuportável, a viúva permaneceu ereta, segurando o destino na ponta da lança, pronta para o que viesse. E era naquele instante, sob a vigilância impassível das estrelas ocultas, que a oferta silenciosa lhe chegou, um aceno sombrio
que traçava milhares de possibilidades, todas pendendo sobre o fio da navalha da coragem e do medo. A promessa era uma sentença que ecoaria na madrugada. De olhos fixos no emissário encapuzado, a viúva sabia. A batalha que se aproximava não seria apenas contra a tempestade ou os homens armados. Seria uma luta para manter viva a alma da terra e o espírito livre de quem dança entre as sombras em busca do amanhã. A noite ainda se espremia entre as árvores e o campo, drenado pela tempestade que começava a ceder, exalava um cheiro forte de terra molhada e folhas amassadas. A viúva nunca havia sentido a escuridão tão densa. Não apenas pelo céu nublado, mas pelo silêncio tenso que agarrava a todos. Os olhares cruzavam-se rápidos, carregados de dúvidas e suspeitas, enquanto a fumaça das fogueiras mal resistia ao sopro frio do vento que ainda uivava tênue. Ela caminhou entre os fazendeiros, alertando, ordenando calmamente que reforçassem as defesas improvisadas. As paredes de barro receberam feixes de madeira amarrados com tiras gastas. Pedras foram posicionadas contra as enxurradas, enquanto cercados e entradas fechavam-se com cabos de couro trançado. Cada gesto transmitia uma urgência silenciosa, embora o ar carregasse a resistência oculta daqueles que apenas agora começavam a admitir a necessidade de sua ajuda. A desconfiança era palpável, uma sombra que se arrastava entre eles. Ao seu lado, um jovem fazendeiro firme e determinado trabalhava sem hesitar, seus olhos brilhando com uma centelha rara. A vontade de confiar. Nenhuma palavra era desperdiçada, apenas olhares que falavam mais que vozes. Suas mãos juntavam-se às dela, protegendo juntas o que restava à beira do caos. Um laço tênue nascido da esperança em um futuro incerto. Ali, sob a tempestade que não cessava, a resistência começou a formar-se. Ainda frágil, mas viva. Porém, a noite reservava mais do que tempestades naturais. Entre as árvores distantes, sombras moviam-se silenciosas. Figuras que brincavam com o véu da chuva para permanecer invisíveis. A viúva captava cada som, cada estalo abafado, enquanto as gotas de chuva disfarçavam os passos predatórios. O medo se infiltrava junto com a umidade pesada, tornando cada movimento uma ameaça. Quando a tempestade deu uma breve trégua, uma tocha solitária surgiu. Sua luz, vacilante, pontuando o limite da propriedade. Ela se movia devagar, cortando a escuridão como a lâmina de uma faca invisível. O coração da viúva apertou ao reconhecer ali o sinal claro de espionagem inimiga. Um aviso silencioso de que os olhos do perigo estavam fixos neles. Sem hesitar, ela convocou os mais resistentes. Voz firme, cortante, que atravessava a calmaria que se impunha. Vigiar cada canto. Nada passa despercebido esta noite. Mantenham-se atentos e calmos. Não podemos nos dar ao luxo de surpresas. Ao seu lado, o jovem fazia rondas, segurando a espingarda com mãos firmes, os olhos atentos a qualquer sinal de movimentação. Cada instante da vigília era um teste de paciência e coragem, a fronteira transformando-se em um campo de silêncio carregado, onde as batidas do coração pareciam aumentar o som do próprio silêncio. Os minutos passaram pesados, a sombra se escondendo nas árvores tortas enquanto a chuva diminuía. A tocha reapareceu, deslizando entre os troncos como um vulto furtivo, revelando que não estavam apenas sendo vigiados, estavam cercados por um jogo maior.
A viúva sentiu o ar se fechar, como se a própria terra respirasse com medo. O grupo que se formava sob sua liderança improvisada não era apenas de sobreviventes da natureza, mas de homens e mulheres ameaçados por forças invisíveis que se moviam nas bordas da floresta e dentro do próprio vilarejo. O jovem parecia ser a ponte mais frágil e preciosa entre aquelas realidades. Os olhos buscando nas dela uma coragem que não se pode ensinar. O peso da responsabilidade esmagava seus ombros, mas a viúva se ergueu ainda mais sólida, firme, a voz ecoando contra o silêncio. A tempestade por si só não nos derrubará. São os homens nas sombras que precisamos temer. Preparem-se para lutar. Esta noite não será de descanso. Enquanto a tocha silenciosa cortava o escuro mais uma vez, o sentinela ao lado dela assobiou baixo, um sinal que ecoou nos corações cansados. O perigo não só avançava, espreitava, esperando, calculando o momento certo. E foi naquele instante, com o horizonte trêmulo e o céu ensopado de nuvens quebradas, que a viúva viu a possibilidade mais temida. A oferta silenciosa. De uma paz incerta, trazida em passos silenciosos, carregada do peso da troca definitiva. Uma figura desconhecida chegou, calada, trazendo a recompensa. Mas a viúva sabia, o preço dessa paz seria alto. A figura silenciosa do emissário se misturava à sombra da noite que cedia, trazendo consigo a promessa pesada e muda da recompensa. A viúva com a mão firme no cabo da lança. Observava a aproximação com a calma de quem carrega em seu peito todas as tempestades já enfrentadas, o final da longa vigília, do medo que se infiltrara nos lares dos fazendeiros e arranhara as paredes de sua confiança. O emissário entregou a bolsa, exada e quieta como um segredo. Mortal, nenhum agradecimento, nenhuma palavra dita. Apenas o silêncio que pesava entre os dois. A viúva pegou a bolsa, sentindo o frio das moedas e o peso inesperado do compromisso que assumia. Ali, naquele gesto simples e quase sagrado, estava contida toda a complexidade daquela guerra invisível. A recompensa chegara em silêncio, mas o preço a pagar falaria alto nos dias que viriam. Ela voltava seu olhar para o campo devastado, onde as marcas da tempestade e das batalhas ainda sangravam sob o luar pálido. O jovem fazendeiro, agora recuperado da ferida que quase o levou, apoiava-se em seu ombro, mostrando que a luta não fora em vão. A aliança que se formara era frágil, mas talvez fosse o que restava para reconstruir a esperança. Era a prova viva de que, mesmo em meio ao rancor ancestral, era possível encontrar humanidade e coragem. A decisão que pesava na alma da viúva, porém, ia além do dinheiro ou da segurança imediata. Aceitar a recompensa significava aceitar os olhares desconfiados, os acordos silenciosos, as promessas que nunca lhe garantiriam a liberdade total. Por outro lado, desaparecer novamente, ocultar-se como um fantasma na floresta, significava renunciar àquela terra que aprendeu a amar e deixar que novos perigos a invadissem sem resistência. Ela caminhou entre os fazendeiros, que agora a observavam não mais com medo, mas com respeito cauteloso. A tempestade havia passado, mas o ar ainda carregava a tensão de antigas feridas e de possibilidades incertas. Em seus olhos, a viúva viu um reflexo de sua própria decisão. Não era hora de fugir, mas de enfrentar. Era hora de tornar-se um pilar,
grande e firme entre aqueles que precisavam dela, apesar dos riscos e das sombras que ainda rondavam. Com voz firme e serena, a viúva proferiu as palavras que selariam seu destino, mas também o daquele povo dividido. Não escolhi esta terra por acaso, nem vim aqui por dever apenas. Aqui está meu sangue, minha história e minha vontade de proteger. Aceito a recompensa, não por ouro que pesa no bolso, mas pelo compromisso que ela representa. Serei a guardiã desta fronteira, para que nenhum de nós mais caia ao silêncio das sombras. A resposta foi um silêncio respeitoso que envolveu o campo como uma bênção. A sensação de um novo começo pairava no ar. A viúva sabia que a paz conquistada era frágil, mas também sabia que havia plantado uma semente capaz de transformar a fronteira. A união das tribos com os fazendeiros, tantos anos desconfiados, agora ganhava um fio de esperança, tecido pela coragem e pela decisão de alguém que não temia a tempestade, nem mesmo as que vêm em forma de homens. Nos dias que se seguiram, aquela escolha mostrou seu poder. A viúva tornou-se símbolo de resistência e conciliação, conciliando os caminhos tortuosos da tradição com as necessidades dos tempos novos. As histórias de sua coragem e sabedoria espalharam-se não como rumores de medo, mas como canções de respeito. Os fazendeiros aprendiam a escutar a terra com outros olhos, e a viúva aprendia a confiar na força que brotava entre aqueles que compartilharam a luta. A recompensa silenciosa, agora nas suas mãos, era menos um pagamento e mais uma ponte. Na memória das tribos, as dores dos passados e o futuro incerto que os esperava. Um futuro que, mesmo marcado por batalhas e sombras, poderia ser iluminado pela escolha daqueles que se recusam a ceder ao medo. Ao olhar para o horizonte onde o sol começava a dourar as colinas, a viúva sentiu o coração mais leve. A tempestade havia passado, e a terra, suspensa entre os mundos, encontrava um novo equilíbrio. Ela sabia que as batalhas ainda viriam, que o silêncio da fronteira nunca seria totalmente pacífico. Mas por ora, havia conquistado algo raro, a certeza de que lutar e proteger poderia ser também um ato de amor, mesmo na fronteira mais dura. E assim, a viúva Patti permaneceu ali, firme e solitária, guardiã do vento, da terra e do silêncio, dona da coragem que nasce na escuridão e floresce na delicadeza da esperança partida entre dois mundos. A paz que conquistou era uma promessa, um convite para os que um dia viriam, para lutar, resistir e sobreviver na vastidão do Velho Oeste, onde as sombras jamais deixam de sussurrar, mas onde a luz da coragem encontra sua morada. Fim.